Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um bloco. Eu sou Bruna Bardez, estamos na aula hoje de literatura, falando sobre o realismo. Das características que foi dadas a nós, desde o início, e quem está nos acompanhando, falamos de diversas escolas literárias para poder compreender. Muitos já ouviram sobre essas escolas literárias. Agora, espero que tenham compreendido, tenham anotado algumas características que possam ajudar vocês aí nas provas, ficarem prontos, né, nessas provas que aparecem, os vestibulares surgem e pedem uma relação, e acredito que agora vai ficar bem mais fácil. No bloco passado, eu estava comentando com vocês sobre o primo Basílio. Então, Bruna, entendi agora essa relação, por que o nome do livro, por que ele aparece. É importante vocês compreenderem e é importante vocês perceberem uma relação de personagem principal e personagem secundário, tá? Por quê? Não é a Luísa que entra como personagem principal. Entra uma relação de um primo que veio de algo distante, um primo que era visto com características da infância e que não pertencia mais ao mundo que ela vivia. Agora, ele estava com outro homem, o Jorge. Poxa, Bruna, mas será que muitas pessoas naquela época tinham esses pensamentos, tentavam trazer? Se a gente partir de uma análise crítica e compreender se essa de Queiroz quis abordar não só no livro dele, é claro que isso pode ser fictício, pode ter uma relação com, lembram que eu mencionei para vocês, da sociedade, o período que foi permeado, muito provável esse período trouxe essa quebra, ou seja, já sai do romantismo, a mulher, se está insatisfeita, ela vai falar, ela não vai querer, só que ela não vai ter aquela coragem ainda de acabar com o casamento. Ela atrai, que isso é muito ruim, né? Então, nós temos que compreender, e esse período do realismo, quais são essas ideias realistas? É tentar buscar algo que me traz o amor que eu tenho, mas e o outro? Como que eu vou fazer? Será que o outro sofre? Lembro que algumas características que eu trouxe para vocês, além da ideia da razão, as novas ideias iluministas, envolvem muito isso. Outro autor que eu vou falar para vocês, e que cai muito nas provas, esse é demais, né, muito conhecido, é Joaquim Maria Machado de Assis. Vocês devem conhecer como Machado de Assis, aí aparece o nome inteiro para vocês ficarem a par. Machado de Assis, mais conhecido, ele nasceu em 21 de junho de 1839. Então, 1839, século XIX. Tomando como característica essas coisas, ele é brasileiro. Então, aí eu entro agora para vocês como o realismo no Brasil. E como que eu vou trabalhar com vocês essas características do Machado de Assis? Primeiro, nós temos que entender o período que ele estava. Muitas das obras do Machado de Assis envolvem uma questão com a escravidão. Machado de Assis era negro, tá? Para quem não sabe, às vezes aparece em preto e branco, até tentei buscar uma imagem para ressaltar aí para vocês. Por ele ser negro, muitas das suas obras ele tentava ressaltar, explicitar, analisar e colocar aí uma visão sobre do negro, né, as coisas que ele viu, ideias abolicionistas, como que isso era mencionado, como que era colocado. Machado de Assis buscava. E o livro mais conhecido dele foi o livro que é o Dom Casmurro. Muitos de vocês já ouviram falar, acredito que muitos já leram, ou vieram com aquela dúvida, né? Poxa vida, Bruna, mas Dom Casmurro me trouxe muitas dúvidas. Como que eu conseguiria explicitar essas dúvidas ou tirá-las? Primeiro, lembra que eu disse para vocês que não dá para entender o que o autor quis dizer? Esse é um livro, desculpa, que vale muito a pena a gente compreender que, primeiro vamos para o título, algo que eu venho pisando, apertando a mesma tecla ou pisando aí no assunto com vocês. Vamos entender por que é Casmurro, por que traz essa história. Depois vamos compreender se, que é visto entre Bentinho, né, que é Bento, e Capitu, Capitolina, que era o nome da menina, que ele estava apaixonado. E aí vem a suposta traição, o suposto adultério. Lembra que eu falei em relação ao realismo, que vinha o adultério? Poxa, Bruna, tem no Machado de Assis, ele procurou ressaltar, e aí que eu faço essa análise crítica com vocês. Viram que os autores da época
buscam ressaltar o que vem ocorrendo na sociedade, o que ocorre na sociedade? No livro Dom Casmurro, vamos pensar desde o título. Vou fazer uma análise com vocês e ao mesmo tempo vou contando sobre a obra. No livro Dom Casmurro, Casmurro significa alguém que resmunga muito, alguém que reclama. E temos que compreender que ele, o Casmurro, o Bentinho, escreveu o livro quando ele estava velho, quando ele tinha mais ou menos uns 60 anos. Então, olhem aí, será que a pessoa tinha aquela visão como tinha na adolescência? Será que toda a experiência que ela teve de vida, agora ela tem um outro ponto de vista? Também. Então, vamos compreender desta forma, tá? Bentinho, Bento, era um menino, vou começar desde a infância. Ele era um menino que vivia aí apaixonado pela sua vizinha, que chamava Capitu, a Capitolina. E aí tinha um grande amor, era o grande amor da sua vida. Escreviam lá na madeira, escreviam na parede, Bento e Capitu, aqueles amores de infância. E o que acontece? Só para ressaltar um pouquinho. O Bentinho, ele era um menino rico, que vivia sob a proteção da mãe dele, que era a viúva Dona Glória. Ele vivia sobre o auxílio, então, do tio dele, tinha a prima Justina, o agregado José Dias, o irmão Cosme, pessoas que ficavam junto com ele em casa. Então, era um ciclo de pessoas mais velhas, vamos compreender assim, um ciclo de pessoas mais velhas. E o que acontece? Quando a mãe dele engravidou, o primeiro filho faleceu. E ela fez uma jura, jurou que o filho que ela tivesse, o próximo filho, o segundo filho, ele seria padre. Então, olhem aí como já vem uma relação da igreja, como já vem uma relação de promessas, um amor no início. Vamos tentar compreender assim, certo? Bentinho cresce, e a mãe coloca ele para ficar com os padres no mosteiro. Então, ele vai lá, vai aprender, discorda disso, mas como a mãe fez uma promessa, o filho tem que pagar. E muitas das vezes ele discorda. Ele cresce querendo se questionar. Ele fala, mas será que é isso mesmo? Será que minha mãe que faz a promessa e eu tenho que pagar? Nunca vi isso, essa promessa. Não sabia nem por que tem que ser assim, mas eu vou. Ele foi. Lá, ele conheceu um amigo, Escobar. Então, é chamado aí o amigo dele, de Escobar. O Escobar e o Bento, eles ficam esse período no mosteiro, ficam estudando, se tornam melhores amigos. Mosteiro vamos compreender como seminário, tá? Seminaristas para serem futuros padres. E eles conseguem convencer os pais de retirá-los de lá, tanto Escobar quanto Bentinho. Os dois conversam com as mães e falam assim, olha, se você quer ter fez uma promessa de ter um filho padre, em nenhum momento você disse que seria eu, pode ser outra pessoa. Então você não quer ter Tem vários meninos lá no seminário, você pode adotá-lo, ter ele como filho, pensar que ele que quer ser padre, você pode ter, então tenha ele como filho, vai ser padre, sua promessa está realizada. E a mãe não tinha muito argumento, ela fala, mas eu fiz uma promessa ao filho que eu tivesse a ser padre, agora vou pensar assim. E os meninos, o Escobar e o Bentinho, mostraram para a mãe, o Escobar também mostrou para a mãe dele que não era a vocação, eles não tinham vocação para isso. Tudo bem até aí. Com o passar dos anos, então estou falando da adolescência, falei um pouquinho da infância, o amor juvenil, tá, aquele poder lá da criança em ser ingênuo, vai para a adolescência tendo outras visões, outro conhecimento, e já começa a discordar, Então, adolescente, será que é isso mesmo? Por quê? Por que é? Começa a bater de frente. Hoje em dia, muito assim. Por que é isso? Mas por que é aquilo? Não, por que tem que ser? Se a gente não dá uma explicação convicta, eles acabam saindo com a razão e querem entender por quê. Se a gente explica de uma forma exata, objetiva, eles compreendem. Bentinho casa com Capitu, então ele tem um relacionamento com ela, tem um filhinho chamado Ezequiel, apaixonado, e o Escobar ele casa com Sancha, que é uma melhor amiga aí da parte deles, eles ficam juntos, então temos aí a questão dos casais. Então vamos compreender essa questão de casais. Ao longo do livro, Dom Casmurro, os títulos são muito sugestivos. Desde Olhos de Ressaca, quando é colocado, o que seria aquele olho de ressaca, aquele olho mareado? Isso é muito importante vocês, na hora da leitura, tentarem compreender. E vejam uma relação do período,
né, da relação do realismo, já vão com essa concepção para a leitura. Tá? Vou ter que dar alguns spoilers também da história aí, para quem não leu, mas entendam que é como uma análise. Vale a pena vocês lerem e compreenderem agora com este olhar crítico. E, em cima disso, Capitu vai lá, casa com Bentinho, se torna a melhor amiga de Sancha, que acaba de se tornar esposa de Escobar, tem uma felicidade entre eles, tem o filhinho, o Ezequiel, porém, ao longo do tempo, né? E aí tem um ápice da história, o Ezequiel, né, que é o menininho, até então está na dele, mas o pai, que é o Dom Casmurro, o Bento, começa a perceber uma semelhança nele com o seu amigo Escobar. Tudo começou também nessa semelhança do amigo Escobar, porque o Escobar morreu afogado. Morreu afogado, teve a parte do velório, o Capitu chorou bastante, e aí tem uma relação de quando o Capitu chora, quando o Capitu fica nessa parte sentimental, Bento começa a imaginar que ela traiu, ou traiu. Por quê? Ele olha o Ezequiel, é muito parecido com o Escobar, não é parecido com ele. E aí, vejam que é isso na visão dele, tá? Do Dom Casmurro. Vejam já pelo título do livro, Casmurro, alguém que resmunga. Será que ele realmente enxerga as coisas? Será que ele não ficou chateado pela morte do amigo? E em nenhum momento do livro mostra que Capitu traiu. Há indícios, ele coloca indícios, Bento coloca indícios em mente, na cabeça dele, que ela o traiu, que tinha todas as características. Eu olhei para o filho, meu filho parece muito, o rosto dele é a cara do meu melhor amigo. O que está acontecendo? Minha mulher chorou no velório, ficou muito mal, está estranho. E aí ele começa a criar coisas na mente dele, né, a ponto de falar, não, ela me traiu e eu estou começando a desconfiar de algumas coisas, já não estou gostando, Capitu não é mais a mesma. Esses olhos de ressaca que ela traz já não são os mesmos, Capitu está diferente. E aí o que acontece, gente? Quando Escobar morre, então, né, Sancha fica muito triste, né, se afasta, então vai acabar tendo uma amizade, e eu obtive essa prova viva da traição de Capitu, né, que aos olhos do Bento, ele entende que ela acaba traindo, ele manda ela e Ezequiel para a Europa. E acaba aí ficando sozinho, ficando um senhor introspectivo, por isso que ele é apelidado de Casmurro, porque ele ficou, né, o livro ficou no Rio de Janeiro, então vamos pensar desde Machado de Assis, desde a história, se ele nasceu aí no Rio, por que queria colocar, então ele colocou, olha, resquícios do livro, características dadas, e Bento manda Capitu para a Europa com o Ezequiel, o menininho, e fica em casa. Ele fica então no Brasil, fica sozinho. E quando ele fica sozinho, ele começa aí a ficar um senhor resmungão, começa a imaginar coisas mais do que já imaginava, pediu aí uma relação do divórcio. E o que eu quero uma análise com vocês? Dá para perceber que no Essa de Queiroz era vista como a mulher que buscava um outro, que tinha da traição. E agora no livro que eu falo para vocês do Dom Casmurro, o homem enxerga essa suposta traição, mas em nenhum momento do livro é visto como uma traição. E em nenhum momento, né, na obra de Machado de Assis, Capitu o traiu. Então, vale a pena essa interpretação. Vale a pena quando vocês lerem a obra, lerem o livro, quem já leu, acho que vale a pena ler mais de uma vez, né? Para poderem entender, e entender uma relação do autor, qual o momento que o autor se insere, quando ele cita Rio de Janeiro, mas, poxa, Machado de Assis, do Rio de Janeiro, também era brasileiro e é colocado isso. Muitas das vezes os autores têm essa estilística e colocam isso em suas obras. Eu espero que essa relação do realismo e essa parte do adultério tenha ficado muito clara para vocês, que vocês tenham compreendido de uma forma que eu quis trazer para vocês outras escolas literárias para vocês compreenderem. E agora vamos em busca, né, de uma compreensão maior do século XX. Saímos, agora estamos no finalzinho do século XIX e daremos entrada no século XX. As características que nos trazem, o que é deixado lá no passado e o que vai ser visto agora no presente. Pessoal, muito obrigada. Eu espero ter acrescentado conhecimentos, sabedorias nos estudos de vocês. Desejo excelente prova, excelentes vestibulares para que vocês prestem com sabedoria, com muito conhecimento na hora de ler, de grifar e analisar. Até a próxima aula. Até!